E como é habitual, às quintas-feiras, contamos com o comentário jurídico de Nuno Vieira. Nuno, muito bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua Bom presença dia. aqui no Primeira Hora. Vamos falar de algumas medidas que estão no memorando de entendimento com a Troika e o Sim. Governo de Portugal relativamente à justiça. De que medidas é que podemos falar? O memorando da Troika não foi parco em medidas para a reestruturação da justiça em Portugal. Aliás, trata-se de medidas que, se bem aplicadas, podem ser mesmo reestruturantes. Eu trouxe algumas medidas, a título de exemplo, que nos podem ajudar a perceber melhor o memorando no que diz respeito à justiça. Nomeadamente, a eliminação de pendências nos tribunais até 2013. A atribuição de gerentes judiciais. E aqui reside uma grande novidade. Estes gerentes judiciais ficariam aptos a gerir a agenda e as audiências dos juízes, deixando os juízes livres para a concentração nos processos. Outra é a reforma do mapa judiciário, a otimização dos julgados de paz, a criação do Tribunal de Concorrência e de Propriedade Intelectual, a afamada revisão do Código de Processo Civil e agora, por fim, duas últimas, a revisão do Código de Insolvências, que, por sinal, já está implementada, e a criação de tribunais arbitrais para o fisco. Portanto, tudo isto num plano a 2 anos, o que não está a acontecer, e que nos leva a pensar acerca da real eficácia das medidas que a Troika nos tenta impor. A ver, vamos. Quando diz que nos leva a pensar sobre a real eficácia, acredita que estas medidas não são por si só suficientes ou que deveriam ser outras as medidas, ainda sem percebermos a fase em que estamos dentro destas medidas que estão estudadas? Sim. Mas tendo por base as medidas que estão apontadas, estas são as medidas corretas para formar a justiça em Portugal ou haveria urgência noutros tópicos? As medidas corretas não são as que decorrem de uma alteração feita em 2 semanas no memorando. Os países têm que se modernizar, os países têm que acompanhar a sociedade e as leis devem nascer, devem evoluir consoante as necessidades da sociedade. Eu não vejo como materialmente estas medidas podem associar-se aos portugueses. Repare, uma das medidas tem que ver com a possibilidade de reservar os tribunais para as verdadeiras ações judiciais, tentando desviar as pessoas para a litigância de pequeno valor. Outra das medidas, e aqui vai residir a ilógica disto tudo, portanto, outra das medidas alerta para a necessidade de as pessoas estarem mais próximas de poderem receber os seus créditos. Se em Portugal o tecido empresarial é um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, com uma justiça mais cara que tenta afastar as pessoas, cria-se aqui um dilema que eu não sei como será resolvido. Portanto, hoje vemos as pequenas empresas com necessidade de recuperar créditos, com dificuldades de se apresentarem nos tribunais, de conseguirem levar os processos até ao fim, com taxas mais caras, com sanções mais elevadas. Isto não vai acontecer, com certeza. Quais serão, então, as consequências destas alterações introduzidas em termos de encarecimento do preço da justiça e da proximidade relativamente aos cidadãos? A justiça fica efetivamente mais cara. E o memorando refere isso mesmo, sanções para os pequenos litigantes e para desviar as atenções dos pequenos litigantes em relação aos tribunais. O apoio judiciário não existe para as empresas. Existe teoricamente, mas na prática não existe. Para os particulares, o apoio judiciário é uma realidade um pouco difícil de entender. Só quem tiver capacidade económica para garantir um causídico, um advogado que cumpra determinadas horas no processo e que tenha capacidade para pagar taxas, e não é só a capacidade para pagar taxas, a capacidade para estar
prevenido para eventuais sanções. Porque nós, quando vamos para um processo judicial, não sabemos se vamos litigar por 1 mês, ou por 2, ou por 3 anos. Vai depender da resposta do outro lado. Portanto, temos que estar preparados para essas sanções. Hoje em dia, o particular fica numa posição extremamente difícil. Portanto, tem que repensar o processo, a ida ou não a uma litigância. Há aqui uma grande possibilidade em aberto, que é a atração dos particulares aos tribunais arbitrais. Existe em Portugal já arbitragem e Portugal está a mostrar ser capaz de implementar tribunais arbitrais. Mas a cultura jurídica portuguesa ainda não está educada para a arbitragem. São necessários anos. Costuma-se dizer, dizem os grandes teóricos do direito, que as leis fazem-se e depois as leis necessitam de ir crescendo, serem interpretadas. Da mesma forma, as sociedades têm que crescer ao lado das leis. Com alterações legislativas de ano para ano, às vezes de mês para mês, não há uma possibilidade de essa garantia se efetivar. Os próprios tribunais de segunda e terceira instância, a Relação e o Supremo, não conseguem fazer verdadeiras interpretações da lei, porque a lei vai mudando constantemente. Tem que haver, a nível político, um repensar da justiça, no sentido de a justiça ser um resultado da evolução da sociedade. Não são um conjunto de medidas. O exemplo que podemos deixar aqui para finalizar, parece-me que o tempo também deverá Ainda temos terminar. algum tempo, Nuno. Portanto, o que me parece... repare na criação do Tribunal da Propriedade Intelectual, portanto, imposto pela Troika. O Tribunal foi criado, foi colocado um juiz a tempo parcial e 2 meses depois já havia pendências. Portanto, não se trata só de criar tribunais. É necessário criar tribunais, colocar juízes, colocar vários juízes, colocar os gerentes judiciais, colocar o serviço apto a receber o cidadão. Com estas medidas que estão pensadas e introduzidas neste plano de ajustamento, é possível recuperar-se a economia do país? Ou o que é que era necessário fazer para que essa recuperação fosse efetiva? É uma questão económica e financeira. Já a semana passada eu deixei aqui um exemplo. Repare no Código de Recuperação de Empresas, o CIR, o famoso CIR. Sem dúvida que existe um conjunto de mecanismos para que as empresas possam reestruturar-se. Mas falta o essencial. Eu faço um plano de insolvência, faço um plano de recuperação, mas eu não tenho formas de, na realidade, conseguir financiamento, conseguir liquidez e, mais que tudo, conseguir trabalho. Portanto, fazemos lindíssimos planos, mas na realidade não funciona, porque o país não está a funcionar. Muito obrigada, Nuno, pelo seu comentário aqui nesta Obrigado. primeira hora. Até para a semana.